Graça e paz, bom dia. Vamos para mais um Café com Deus, é bem melhor. Continuamos na palavra sobre obediência a Deus, as bênçãos e tudo aquilo que nos é garantido quando a gente é obediente. A palavra de Deus hoje vai estar em Jó 36, do 5 ao 15, que vai falar que Deus nos protege, mas Deus também nos disciplina, de acordo com o modo de vida que nós escolhemos entre obedecer ou desobedecer, entre fazer o que é de acordo com a vontade do nosso Pai eterno ou fazer as coisas que não o agradam. Então isso vai impactar as nossas vidas, né, de maneira boa, benéfica, ou de maneira ruim. E isso nos trará bênção ou maldição. É nós que escolhemos. Tudo em nossas vidas tem escolha. Deus nos deu essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre as coisas que nos fazem bem e as coisas que podem nos trazer coisas ruins. Então, mais uma vez eu peço a vocês, antes de eu iniciar, já orei, mas que a gente peça perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições diante de Deus, para que a gente esteja em condições de entrar no Santo dos Santos. E, principalmente, que a palavra de Deus nos seja revelada diretamente do trono de Deus através do Espírito Santo. Que nós sejamos invisíveis e que o Senhor resplandeça e seja exaltado. Menos de nós e mais de Deus. Que Deus possa alcançar o seu coração. Que Deus possa alcançar as almas que Ele tem para alcançar. E que nós sejamos os instrumentos valiosos nas mãos de Deus todos os dias. Vamos lá? No 5 fala como Deus é poderoso. Ele não despreza ninguém. Deus sabe de todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo. E sempre trata os pobres e os humildes com justiça. Deus protege os homens que são corretos e colocam eles como rei em tronos para governar. E assim eles tenham altas posições sempre, para sempre. Então, ou seja, aquele que é obediente, Deus o coloca como rei em tronos e eles são abençoados. E eles se mantêm em altas posições para sempre. Então, você só vê, no caso de obedecer a Deus, você só vê bênção. Deus só nos promete e nos garante bênção. Fala dias a gente vem falando sobre isso. Hoje é o 11º vídeo, né? E a gente vem falando e a gente só vê o quê? Se me obedece, é abençoado. Se faz o que eu mando, é abençoado. Se você é obediente, eu vou fazer tudo o que você me pedir. Eu vou te dar tudo o que você me pedir. Então a gente vê Deus nos abençoando com suas promessas, se nós formos obedientes o tempo todo. Mas, se alguns ainda estão presos a correntes, ou são amarrados com as cordas do sofrimento, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram. É o castigo pelos seus pecados e pelo seu próprio orgulho. Então não é Deus que está nos castigando. São as nossas escolhas que nos traz sofrimento. Se a gente escolhe o que é bom, se a gente escolhe respeitar a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, é bênção. Mas se a gente escolhe o mundo, se a gente escolhe ser mal, se a gente escolhe guardar rancor, se a gente escolhe não perdoar, se a gente escolhe ser uma pessoa corrupta, injusta, que não ama o próximo, o preço é dor, é sofrimento, é deserto, é dificuldade, é desemprego, é fome.
são dores. Mas Deus é o culpado? Não. Não é Deus que quer nos castigar. Somos nós que fazemos as escolhas ruins. Somos nós que fazemos atos que nos conduzem ao sofrimento. Deus faz com que escutem os seus avisos. Porque quando nós passamos pela prova, nós estamos sendo disciplinados. Para você olhar e falar, meu Deus, tem algo que não está certo. Tem algo no meu dia a dia que não vai bem. Tudo na minha vida não está dando certo. Tem algo, Senhor, que não está, porque você vê que nada prospera, que nada dá certo, tudo que você faz dá errado. Todas as áreas da sua vida tem dor, quer dizer, tem algo que não está certo. E aí Deus nos disciplina, para quê? Para mandar que nós abandonemos o pecado. É a palavra de Deus, não sou eu. Abandonem o pecado. Deus está fazendo com que vocês escutem os seus avisos. Se obedecerem a Deus, e o adorarem, então vocês terão paz e prosperidade até o fim da sua vida. São garantias do nosso Deus. Se obedecerem e adorarem a Deus, então vocês terão paz e prosperidade até o fim da vida de vocês. É garantia do nosso Deus. Mas se vocês não se importam com Deus, então vocês morrerão ignorantes, porque não buscam a sabedoria, não buscam a transformação de vida, de atitude, de ações diárias. Deus nos dá chance, Deus nos corrige. Deserto na vida dos filhos de Deus não é para a morte, é para crescimento, é para transformação. Eu agradeço até pelas provas, porque nós não sabemos o porquê, mas o nosso Deus sabe onde Ele quer nos moldar, onde Ele quer moldar o nosso caráter, onde Ele quer nos transformar, onde é que nós ainda estamos sendo falhos. E outra, deserta para nos fortalecer, para passar pelos dias maus, pelos dias difíceis. É para nos ensinar a ser forte. A gente não aprende a ser forte com a vida mansa, não. A gente aprende a ser forte com batalha. É em campo de batalha que a gente aprende a guerrear. No mundo físico e no mundo espiritual. Nós temos que aprender a não ser acomodados. Seja no trabalho, seja nas nossas funções como chefe de família, como mães de família, como profissional, como família, né? Como família, como amigo. Nós precisamos ter posições firmes, determinados, resilientes, persistentes. E aqueles que não se importam com Deus, então vão morrer na ignorância, atravessarão o rio e vão entrar no mundo dos mortos. Mundo dos mortos sem direito à vida eterna daí. Sem ajuste com Deus, sem essa segunda chance de viver em Cristo Jesus. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é usufruir da vida eterna que Jesus nos garantiu através do preço pago na cruz pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos nós. Nós somos especiais para o Papai do Céu. E nós temos que valorizar essa graça imerecida, porque nós não merecíamos. Nós somos imperfeitos, falha, a misericórdia de Deus é que é grande demais. Então, Ele nos olha com amor, eu falo assim, transbordar de amor pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Aquele que tem um coração perverso, pessoas perversas guardam raiva.
E mesmo quando eles são castigados, disciplinados, o coração é tão duro que eles não clamam pedindo misericórdia a Deus. Eles não clamam pedindo socorro ao único que pode resolver todas as coisas das nossas vidas. Aquele que pode nos dar tudo o que nós precisamos. É a Ele que nós temos. Senhor, tenha misericórdia. Me mostra, Senhor, onde eu estou sendo falho, o que eu preciso melhorar. Transforma essa realidade da minha vida. Eu quero viver as bênçãos do Senhor. Pessoas perversas desonram o seu corpo, o seu próprio corpo. Pessoas perversas desonram o seu próprio corpo. Se desonram entre si e morrem em plena mocidade, ou seja, morrem jovens, morrem antes do tempo. Poderiam ter uma longevidade, uma vida plena, né? Longa de prosperidades e bênção de Deus, mas o pecado faz com que a gente morra mais jovem. Então, quando a gente vive com Deus, nós temos, longevidade, bênçãos prolongadas, preparo para os dias ruins, fortalecimento para alcançar a eternidade com Jesus. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, que hoje a gente entenda que o cuidar de Deus de nós, através da disciplina dos nossos pais, do nosso Deus, ela não é para o nosso mal. Ela é para que a gente tome a direção certa. É para que a gente se alinhe com o nosso Deus. Que a gente tome o prumo. Que a gente se conserte com Deus. Esse é o interesse de Deus, não é nos machucar, nos ferir. A disciplina serve para nos reorganizar, realinhar diante de Deus. Então, que Deus te mostre a área da sua vida que você precisa melhorar. Que Deus te mostre a área da sua vida que você precisa que Ele transforme. Peça para Jesus entrar na sua vida, transformar, modificar tudo aquilo que não agrada o coração dele. E você vai ver as bênçãos de Deus ser derramadas sem medida sobre a sua vida. Um ótimo dia, fiquem com Deus, um forte abraço. E eu vou deixar uma mensagem para vocês. Podemos ter a certeza que Deus cuida dos obedientes e jamais os desamparará. Fiquem com Deus.